Fala, meu povo, você quer medir o tamanho da fé de alguém? Veja como que ela trata as outras pessoas. A gente quer responder nesse vídeo como que a forma que a gente trata os outros revela a nossa fé. Ou quanto que a nossa fé é revelada através das nossas ações. O texto que a gente vai falar hoje está em Efésios 4, no versículo 32, e fala assim, eu vou ler aqui para vocês. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Cara, achar que ser espiritual é ler a Bíblia, orar, ir na igreja, faz parte. Mas não é nem de perto tudo. Como assim, Léo? Porque a forma que a gente demonstra o fruto do Espírito mostra o nível da nossa espiritualidade. Sabe por quê? Porque a gente só está com o Espírito Santo se a gente demonstrar o fruto do Espírito. Porque dons não são demonstração total daquilo que o Espírito Santo faz em nós. Tá? Já vou quebrar isso aqui no canal, que ó, dom de línguas, porque fulano faz isso, povo revela, não é a demonstração principal do Espírito Santo. Faz parte, tudo isso é muito maravilhoso, é lindo, mas não é uma demonstração 100% eficaz da ação do Espírito Santo na vida de alguém. Sabe por quê? É muito mais difícil a pessoa ter amabilidade, ter paciência, ter respeito, ter uma sabedoria nas palavras. É muito mais difícil, tá? Do que usar os dons. E isso aqui, aí você vai falar, Léo, não concordo, é Bíblia, tá? A nossa relação de perdão, de vivência, ela fala muito mais sobre quem nós somos em Cristo do que os dons. Porque nós perdoamos à medida que nós somos perdoados? Será que isso não é muito relevante? Ou será que Deus nos perdoa à medida em que nós perdoamos? Ou seja, se a gente não perdoa, a gente também não é perdoado. Meu Deus, tá vendo como é que é invertido a lógica? Parece que nós perdoamos à medida, como Deus nos perdoou muito, a gente perdoa muito também. Não. Parece que a lógica aqui, que Paulo está querendo dizer, é um pouco invertida. Porque nós perdoamos, nós somos perdoados, olha só. E aí, óbvio que eu não estou falando aqui só sobre a salvação, afinal é um ato de Deus. Deus é que faz a ação para nos perdoar. Antes, quando nós éramos pecadores. Agora, a partir do momento que a gente recebe uma revelação de quem Deus é, que a gente recebe a maturidade que nos influencia a entender quem Deus é, se nós não perdoamos, nós não somos perdoados. E isso leva a discussão para um lugar muito difícil. Porque é difícil a gente lidar com isso. Porque a gente quer viver dons, a gente quer ter palavra maravilhosa, a gente quer falar em línguas, a gente quer curar, a gente quer quebrar o mundo, a gente quer falar sobre 5 ministérios. A gente quer viver o mais profundo do ministério de Jesus. Mas a gente não quer voltar ao básico, que é a transformação do nosso caráter. A gente não quer voltar ao básico, que é a transformação daquilo que faz todos nós sermos quem nós somos. E isso é muito difícil. E dentro disso, cara, a gente precisa pensar o seguinte: todos nós conhecemos pessoas que dizem que têm fé, pessoas que professam o evangelho lá fora, pessoas que são grandes pregadoras, que são grandes faladores em línguas, mas que não são cristãos, que a gente queira se parecer. Que não são pessoas a qual nós possamos olhar e falar assim, fulano é um exemplo de cristão. E aqui eu não estou falando, gente, sobre ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Só Jesus. Só Jesus. Agora, a gente está tentando se parecer com Jesus, mas tem gente que nem tentando tá. Mas só quer os benefícios do reino. Está entendendo onde eu quero chegar? Eu espero que eu esteja sendo claro aqui com você. Que eu não quero que fique dúvidas com relação ao que eu estou dizendo. Dons são extremamente importantes da igreja. Os 5 ministérios são extremamente importantes da igreja. Mas se a gente não começar a fazer o básico, a gente não vai chegar lá nenhum. Então, a forma que a gente trata as outras pessoas com o fruto do Espírito demonstra o tamanho da nossa fé.
O tamanho da nossa humildade demonstra o tamanho da nossa fé. O tamanho da nossa paciência demonstra o tamanho da nossa fé. O tamanho do nosso respeito, do nosso domínio próprio, esse sim demonstra o tamanho da nossa fé. O tamanho da transformação que Cristo faz em nós. E aí talvez surjam algumas perguntas e eu quero respondê-las. Como falar da maneira certa? Eu quero ir em um texto que está em Colossenses. Colossenses, capítulo 4, versículo 6, que vai falar assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Como que eu falo, Léo? Paulo está falando aqui que eu preciso ser sempre temperado com sal. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que as nossas palavras são sempre para edificar, que as nossas palavras são sempre para orientar, que as nossas palavras são sempre para trazer graça. E aí, como que tem a ver isso com o tema? Que é muito importante. Porque se eu tenho uma relação boa ao falar com as pessoas, eu vou ter automaticamente uma volta. Eu vou ter uma resposta saudável, uma resposta respeitosa. Nem sempre, tá? Às vezes você vai ser respeitoso, às vezes você vai ser amável, às vezes você vai ser bondoso e vai receber um tapa na cara. Mas o que a Bíblia está falando é que eu não preciso reagir como as pessoas lá fora reagem. Que eu não preciso reagir como as pessoas querem que eu reaja. Porque eu preciso demonstrar o fruto do Espírito. E eu preciso ser, como diz aqui, bondoso, agradável, temperado para responder a cada um. Porque as palavras, elas podem curar. As palavras podem ferir. Elas podem distanciar, mas elas podem aproximar. E a gente precisa ter tudo isso em mente quando a gente vai falar com alguém. Quando a gente vai conversar com alguém. E aí a pergunta é, você tem o fruto do Espírito, meu irmão? Você precisa aprender a falar com as pessoas. Talvez, às vezes, fica difícil da gente entender isso, da gente olhar para o texto bíblico e falar, cara, é isso mesmo. E eu quero te ajudar com isso, cara. Por isso que eu quero que você se inscreve aqui no canal. Curte esse vídeo, porque quando você curte, você mostra para o YouTube que esse vídeo é importante para você. E eu quero te ajudar na sua transformação. Eu quero te ajudar, cara. E semanalmente eu vou estar aqui para te ajudar. E você pode comentar aqui embaixo. A gente tem uma comunidade lá no Instagram, chama Palavra em Movimento, que a gente está todos os dias colocando devocionais para abençoar a sua vida e a sua família. E a gente quer caminhar junto. Porque eu quero te ajudar a crescer mais no Senhor, a crescer mais na palavra, a desenvolver mais naquilo que o Senhor tem para nós. E a gente vai junto na palavra. Uma segunda pergunta, porque se eu preciso falar com sabedoria, mas e a hora que eu precisar confrontar, Léo? Como que eu confronto um irmão? E aí um texto que eu separei para a gente aqui está em Hebreus 13. Hebreus 3, no versículo 13. Hebreus 3:13, que vai falar assim, ó, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Cara, a forma que eu preciso confrontar, a primeira é não atacando. Não é atacar. Confronto não é ataque. Tá? Quando a gente está falando de confronto, é ajudar alguém a enxergar o motivo do qual ela precisa ser transformada. Então eu preciso ter amor, ter sabedoria, ter humildade para chegar a confrontar alguém. Eu preciso saber que o objetivo não é atacar, não é humilhar, não é expor, é transformar, é restaurar. O confronto bíblico não destrói, ele reconstrói. O confronto bíblico não é para distanciar, é para aproximar. E a gente precisa confrontar. A gente precisa... O verdadeiro amigo é aquele que confronta no momento certo. Aquele que fala tudo que você quer ouvir não é amigo. Aquele que é família, mas só fala o que você quer ouvir, cuidado. O amigo verdadeiro, ele vai confrontar. Ele vai falar, eu não concordo. Agora, um que é difícil aqui é como perdoar o próximo. Estamos falando sobre relacionamento. Estamos falando como que o nosso trato reflete a nossa fé. E aí o texto que a gente leu no início de Efésios 4:32 é um que mata sobre esse assunto. Então eu vou ler de novo para a gente. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Perdoar não é fácil. E a gente tem um vídeo aqui só falando sobre perdão.
Eu vou deixar ele aqui no card. Porque eu não vou entrar tanto no assunto de se perdoar, eu preciso voltar a conversar com a pessoa, eu preciso ter a pessoa na minha vida. Esse vídeo a gente já tem aqui no canal, eu vou deixar ele no final e vou deixar ele aqui no card. Você precisa clicar, assim que esse vídeo terminar, você clica nesse, que ele vai ser um complemento bom para você. Mas fato é que a gente precisa perdoar, a gente precisa abrir mão da vingança, a gente precisa liberar a pessoa e liberar a nossa dívida emocional. A gente precisa buscar reconciliação. E isso não é uma questão de emoção, de a pessoa merecer ou não. É uma questão de fé. Perdão é uma questão de fé. Então, cara, é difícil perdoar? É. É difícil falar com moderação? É. É difícil confrontar? É. O que a gente precisa fazer é confiar no Senhor. É colocar tudo isso no Senhor, porque se Ele deu uma direção na palavra dele, Ele vai sustentar. Se Ele deu uma direção, se Ele deu um ensinamento, se Ele deu um mandamento, Ele vai sustentar, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos guiar. O que a gente precisa fazer é confiar nele, mais do que nas pessoas que estão aí fora, mais do que você está vendo e ouvindo de mim. Você precisa mergulhar na palavra dele, você precisa conhecer a palavra dele, porque é a palavra dele que liberta. Então confia no Senhor, que o mais Ele fará.